bom dia a todos os irmãos nesta manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam na vossa casa, nos vossos corações, no seu dia, no seu trabalho. Essa manhã eu convido os irmãos a realizar uma leitura. Coloquei aí bem rapidinho 30 minutos em revelação, ou seja, 30 minutos em Apocalipse. O propósito da minha leitura hoje é apontar alguns fatos relevantes no capítulo 3 de Apocalipse, onde ele traz informações pertinentes a todo aquele que aguarda a grandiosa promessa do Pai. Porém, essa promessa, ela traz junto alguns fatos que precisamos estar atentos. Porque no capítulo 3, verso 12, a palavra, ela chama de vencedor. Vencedor. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Capítulo 3, a partir do verso 7, é a igreja em Filadélfia. É uma carta dirigida aos irmãos que ali se reuniam. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Graça e paz, irmão Israel. Tudo bem, meu querido? Como você tá? Tô lendo Apocalipse 3, a partir do 7. Verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e reconhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto em Apocalipse capítulo 3, ele é bem interessante porque ele traz algo para que todo aquele que crê nessa promessa se prepare. Se prepare, porque eu quero apontar que haverá, irmãos, haverá uma provação para o mundo inteiro. Para que essa provação? Para experimentar os que habitam sobre a terra. E aqueles que forem experimentados, e a palavra diz no verso 12,
chama esses que foram experimentados e perseveraram, chama eles de vencedor. E a recompensa é que eles serão coluna no santuário. Eles terão também o nome de Deus. Olha que lindo isso. O nome de Deus. Eles terão também o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. E serão como uma noiva ataviada, uma noiva preparada. Talvez a gente já ouviu dizer que os santos, os salvos, a igreja, ela não passará por uma provação, não passará por uma tribulação. Mas olha que o verso 10, ele fala que é uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro, e para habitar, e para experimentar os que habitam sobre a terra. Para experimentar os que habitam sobre a terra. E aqui não faz menção de que grupo será. Será que é um grupo específico? Será que é aqueles que ficaram após um arrebatamento? Seriam esses aqueles que sobraram? Olha que interessante que a Bíblia fala que esses que serão experimentados nesta provação que há de vir sobre o mundo inteiro, e ao que vencer, ele será coluna no santuário. Será que antes desses, que a Bíblia chama de vencedores da provação, eles ficaram aqui e vão se juntar com pessoas que já foram? Eu, particularmente, eu não consigo encontrar e nem raciocinar dessa forma. Nem raciocinar dessa forma. Porque existem irmãos que acreditam que antes desses fatos, ou em meio a esses fatos, a igreja já foi arrebatada. Ela já está com o Senhor. Mas e esses que ficaram para serem experimentados nessa provação que há de vir no mundo inteiro? O que eles ficaram fazendo aqui? Será que eles não eram dignos de subir em um primeiro arrebatamento? Eu não faço essa leitura, irmãos. A minha leitura é que é uma provação que vem sobre o mundo inteiro. E olha que interessante, o verso 11 vai falar: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Peraí. Para ninguém tomar a tua coroa? Então, aqueles que já foram arrebatados, eles não tinham coroa? Ou a coroa deles era mais especial do que essa? Eu fico meio perdido nesses pensamentos quando eu olho para esses textos. Então, irmãos, eu particularmente acredito que quando o texto diz conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, é que alguma coisa, alguém vai tentar tomar a tua coroa. E por que o texto fala de coroa? Ele fala de coroa porque uma das promessas do Senhor é fazer um povo em um reino e sacerdotes, como está escrito em Apocalipse 5, verso 9 e o 10. Eu vou ler aqui, Esses que vieram de grande tribulação, eles entoavam um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ou seja, durante a provação que há de vir sobre o mundo inteiro, essas pessoas que serão experimentadas, elas possuem, lógico, espiritualmente uma coroa. Porque essa coroa é para todo aquele que há de entrar no reino de Cristo para governar com ele durante os 1000 anos, que é o início e a preparação para um reino eterno. Então, para que ninguém tome a tua coroa, significa que aqueles que estão sendo provados, durante essa provação que é para experimentar, eles têm uma coroa.
eles têm uma coroa. Então eu tenho bastante dificuldade em olhar para esses textos e acreditar que aqui a igreja não faz mais parte disso tudo. A igreja já foi arrebatada, a igreja já está celebrando as bodas. Eu tenho bastante dificuldade porque a própria cronologia do texto de Apocalipse não me ajuda a acreditar nisso. Então eu acredito sim, irmãos, que aqueles que são do Senhor, aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que são ovelhas e ouvem a voz do pastor, eles serão chamados e convocados para serem experimentados durante essa aprovação que há de vir sobre toda a terra. E quando você caminha para o próximo capítulo, você vê que ali a abertura, correndo para o próximo capítulo, que é o 6 também. O 5 prepara e encontra aquele que é digno de abrir os selos, que é o cordeiro que foi morto. E no capítulo 6 se inicia a abertura desses selos. Meu irmão, minha irmã, os selos que serão abertos pelo cordeiro, que a gente sabe que é o Cristo, ou ungido, o Messias, ele é digno de abrir esses selos. E na abertura desses selos, os seres viventes, eles dão ordem para que aconteçam eventos sobre a terra. Por exemplo, capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui eu olho para esse cavalo branco, irmãos, uma falsa paz, que é profetizada. Haverá neste tempo de provação, de tribulação, uma falsa paz. E vai ser dado autoridade a este cavaleiro do cavalo branco vencer. E isso não é nenhum absurdo, porque em Apocalipse capítulo 11, no ministério das 2 testemunhas, principalmente aquelas que estarão ali em Jerusalém, elas serão mortas. Será dado permissão para que elas sejam mortas, para que elas sejam vencidas. E isso é um propósito soberano de Deus. Então esse cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, ele tem um arco, mas não tem flechas. Ele traz talvez uma simbologia de paz, mas é uma falsa paz. Por que é uma falsa paz? Porque no selo seguinte, que é o segundo cavalo, que é o vermelho, foi dado autoridade para tirar a paz da terra. Para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Então, meus irmãos, isso é um breve resumo desses eventos, o primeiro e o segundo selo. Recomendo que você leia, porque ainda há o terceiro, o quarto, o quinto selo, o sexto selo. E na abertura do 7º selo, já vem os anjos com trombetas. Então, todos esses eventos aqui, você encontra, e lendo o contexto, você enxerga que tudo isso ocorrerá na terra, para os habitantes que estão na terra. Pessoas estarão vivas, pessoas morrerão. Porém, todo aquele que guardar a palavra do Senhor, como a gente leu no capítulo 3, aquele que guardar a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não tirado, mas guardado. Não arrebatado, mas guardado, protegido, como Noé foi protegido dentro da arca. Deus não tirou ele do dilúvio, protegeu. Da mesma forma, o povo hebreu, do anúncio da fuga do Egito, ficaram entre as pragas, mas as pragas não os atingiam, porque eles tinham um selo, um selamento. E naquela época era um sangue de um animal, de um cordeiro,
passado na viga ou na verga da porta. E ali era um sinal de guardar. Da mesma forma que, na provação que há de vir sobre o mundo inteiro, haverão os selados, que os próximos capítulos vão tratar sobre esses selados. Receberão um selo de Deus. Receberão um selo de Deus, para que sejam guardados durante a provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E a palavra, irmãos, é maravilhosa. A palavra é maravilhosa. Glória a Deus. Graça e paz, irmão Israel. Graça e paz a todos os irmãos. Fiz rapidinho aqui porque ontem eu estava lendo, fazendo algumas anotações sobre esse texto de Apocalipse, para que possamos preparar a nossa vida e o nosso coração por aquilo que há de vir, irmãos. E não tardará. Eu vejo às vezes pessoas orando e falando: ah, Senhor, traga a paz. Não permita que as pessoas se matem. Eu vejo pessoas orando assim: não permita que as pessoas sejam lesadas, roubadas. Mas, irmãos, essas coisas são necessárias acontecer. Como está escrito em Mateus 24, é necessário que essas coisas aconteçam, né? Para que realmente haja uma aprovação para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que são dele, para aqueles que são selados. Irmãos, Deus abençoe. A gente se encontra durante o dia aqui na plataforma, participando de live, comentando. Que você tenha um ótimo dia aí, tá bom? Toda a sua casa, toda a sua família. Que o Eterno derrame chuvas de bênção sobre o seu dia, nesta manhã, dia 2 de agosto. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.